Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. História de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia tinha aspirações religiosas, porém, seus pais lhe arranjaram um casamento conforme o costume da época. O homem escolhido como seu marido foi Paulo Ferdinando. Ele traiu Rita, bebeu muito e fez a esposa sofrer por 18 anos. Ela tem 2 filhos com Paulo e tem sido muito paciente com ele. Apesar do sofrimento, ela nunca deixou de implorar a conversão. No final, os clamores de Rita são atendidos e Paulo se transforma. Sua mudança faz com que as mulheres da cidade peçam conselhos a Rita. Infelizmente, Paulo criou várias discórdias quando não se converteu. Quando ele foi assassinado um dia a caminho do trabalho, seus 2 filhos juraram vingança contra o assassino, mas Rita rezava para que eles não cometessem tal crime. Seus filhos adoeceram, mas se converteram. Isso quebrou o ciclo de ódio que duraria anos. Santa Rita de Cássia, agora que estava sozinha com a morte do marido e dos 2 filhos, desejou entrar para o convento das Irmãs Agustinianas. Elas, porém, estavam em dúvida sobre a sua vocação, tendo em vista que ela tinha se casado, seu marido havia sido morto e seus 2 filhos morreram de uma peste. Por conta disso, elas não queriam aceitar Rita no convento. Em uma certa noite, enquanto dormia, Rita ouviu uma voz que dizia: "Rita, Rita, Rita." Então, ao abrir a porta, ela avistou São Francisco, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram para Rita os acompanhar e depois de andar pelas ruas, ela sentiu um leve empurrão. Ela caiu em êxtase e quando voltou a si, estava dentro do mosteiro com as portas trancadas. As freiras não puderam negar e admitiram. Rita viveu ali por 40 anos. Enquanto estava orando aos pés da cruz, Santa Rita de Cássia pediu a Jesus para que pudesse sentir pelo menos um pouco da dor que ele sentiu no momento da crucificação. Com isso, um dos espinhos da coroa de Cristo cravou-se em sua cabeça e Santa Rita sentiu um pouco da dor terrível que Jesus sofrerá. Esse espinho fez uma grande ferida em Santa Rita, de tal forma que ela precisou ficar isolada das demais irmãs. Com isso, ela passou a orar e jejuar ainda mais. Santa Rita de Cássia ficou com a ferida por 15 anos. Ela só foi curada quando ela visitou Roma no Ano Santo. Porém, quando retornou ao mosteiro, a ferida abriu novamente. Em 22 de maio de 1457, o sino do convento começou a tocar sozinho, sem nenhuma causa aparente. Santa Rita de Cássia estava com 76 anos e sua ferida havia cicatrizado. O seu corpo inesperadamente começou a exalar um perfume de rosas e uma freira chamada Catarina Mancini, que na época tinha um braço paralítico, foi curada simplesmente ao abraçar Santa Rita no seu leito de morte. No lugar da ferida de Santa Rita surgiu uma mancha vermelha que exalava um perfume celeste, e isso impressionou a todos. Pouco tempo depois, uma multidão surgiu para vê-la. Com isso tiveram que levar o corpo dela para a igreja e lá está até hoje, exalando um suave perfume que impressiona a todos. A coroa de espinhos presente na imagem de Santa Rita de Cássia faz uma alusão direta a uma de suas práticas. Uma das orações que ela fazia era poder contemplar Cristo em seus sofrimentos em prol de toda a humanidade. A paixão dela por Jesus era tamanha que certo dia ela pediu para que Jesus lhe permitisse sentir um pouco de suas dores. Ela teve o seu pedido atendido e recebeu um dos estigmas da coroa de Cristo em sua testa. Santa Rita de Cássia foi além, sua fé e amor por Cristo eram tamanhos que ela fez esse pedido. Ela ainda permaneceu por muito tempo com uma ferida em sua testa, que serviu como testemunho de sua grande fé e do quanto Cristo sofreu por nós.
As rosas da imagem de Santa Rita de Cássia simbolizam uma roseira que ela plantou no convento. Algumas imagens da santa estão ornadas com muitas rosas. No ano de 1417, a irmã Rita plantou uma roseira no jardim do convento. Durante um período em que ela esteve doente, as irmãs levavam algumas rosas para ela. O interessante desse fato é que as rosas haviam brotado milagrosamente, pois era inverno. Essa roseira continua dando rosas em todo inverno até os dias de hoje. As rosas simbolizam também a intercessão de Santa Rita de Cássia pela conversão de todos os pecadores e para que a bondade surja em seus corações. Para colocar à prova a obediência de Santa Rita de Cássia, a superior do convento ordenou a ela que regasse diariamente um galho seco, um ramo de videira. Rita não questionou e fez como lhe foi mandado. Algumas irmãs a observavam com ironia. Isso durou cerca de um ano. Em um certo dia as irmãs ficaram assombradas. A vida reapareceu naquele galho ressecado e surgiram brotos nele. Além disso, apareceram folhas e aquele galho se transformou em uma bela videira, dando no tempo certo uvas deliciosas. Essa videira ainda hoje permanece no convento dando frutos. Outro milagre de Santa Rita de Cássia aconteceu com Elizabeth Bergamini. Ela era uma jovem em risco de cegueira devido à varíola. Seus pais seguiram o conselho de um médico, que disse que a criança estava em estado crítico e não havia nada que pudesse fazer. No final, decidiu enviar Isabel para o mosteiro agustiniano de Cássia. Suplicaram fervorosamente a Santa Rita que salvasse a filha da cegueira. Ao chegarem ao mosteiro, a criança veste uma fantasia em homenagem ao santo. 4 meses depois, Elizabeth finalmente conseguiu enxergar. Ela começou a agradecer a Deus com a freira. Em 22 de maio de 1457, inesperadamente, o sino do convento começou a tocar sozinho. A ferida de Santa Rita de Cássia, quando ela estava com 76 anos, simplesmente cicatrizou e começou a exalar um perfume indescritível de rosas. Outro fato impressionante foi o de que no lugar da ferida surgiu uma mancha vermelha, que espalhava um perfume celestial por todo o ambiente e isso encantou a todos. Quando isso ocorreu, uma multidão se reuniu para vê-la. Depois, levaram o corpo dela para a igreja, onde está até os dias atuais, exalando um perfume suave que impressiona a todos que se aproximam. O corpo incorrupto de Rita de Cássia é um dos casos mais célebres de que se tem notícia na história da Igreja Católica. O que impressiona é que os restos mortais de Santa Rita de Cássia se encontram bem preservados no interior de uma urna dourada de cristal. Numerosos são, além disso, os eventos miraculosos relacionados a essas relíquias, começando pelo que se relata ter acontecido no momento mesmo de sua morte, quando a cela em que ela se encontrava ficou repleta de um perfume extraordinário e uma luz espantosa emanou do estigma que ela tinha na testa. Ao redor do túmulo de Rita foram relatados ainda muitos fenômenos odoríferos, perfumes que eram exalados de seus restos mortais. Antes de sua beatificação, em 16 de julho de 1627, por ato do Papa Urbano VIII, o corpo foi cuidadosamente examinado e achado perfeitamente como no dia de sua morte, com a pele apresentando ainda a sua cor natural. Fato que salta aos olhos principalmente porque o seu corpo nunca tinha sido adequadamente sepultado, no correr de mais de 150 anos. Conservados nos arquivos da Diocese de Spoleto, na Itália, estão ainda muitos outros relatos impressionantes que se deram ao longo destes séculos. Os olhos da santa que se teriam aberto sozinhos, por exemplo, e o seu corpo inteiro que se teria movido, dentro do sarcófago, de um lado para o outro.
chegando mesmo a levitar até o topo da urna, na presença de várias testemunhas. Canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII, Santa Rita de Cássia teve o seu corpo transladado, em meados do século passado, para uma basílica construída em sua honra. No relicário de ouro abrigado no interior dessa igreja é onde se encontram os seus restos mortais até os dias de hoje, os quais continuam a receber, todos os anos, milhares de devotos, vindos do mundo inteiro. 22 de maio é o dia de Santa Rita de Cássia, conhecida como a patrona das causas impossíveis, protetora das viúvas e Santa do Rosário. Santa Rita de Cássia tem uma coisa que a difere de muitos outros santos católicos: as pessoas podem saber muitos detalhes sobre sua vida. Sabe-se que ela nasceu em 1381 na cidade italiana de Roccaporena, vila a cerca de 5 quilômetros de Cássia, e morreu em 22 de maio de 1457. Festeje Santa Rita de Cássia. Ela é uma mulher de fé que sempre se esforça para fazer o bem.